Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspira Print Podcast, o 19º episódio, e hoje nós estamos aqui com o William da Ubercap, CEO fundador. Vou deixar ele se apresentar logo após a vinheta, fazer todo aquele... Bom, pessoal, se você chegou até aqui, você já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal. Isso motiva a gente a estar continuando a fazer vídeos como esse e a trazer a galera de peso. Esse podcast está sendo patrocinado pela Fácil Imprimir. Então, se você quer começar na área de comunicação visual e não tem equipamento, não precisa gastar dinheiro. É só você entrar em contato, fazer o seu cadastro e começar a vender produtos como adesivo, banner, lona, backdrop, troféu, acrílico e tudo da comunicação visual. Nós estamos lá para te ajudar. E hoje estamos aqui com o Reiferson, né? É isso aí, galera. Boa noite. Hoje sempre. Bom dia, e né? deixar ele se apresentar, né, William? Boa tarde, William. Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é William, sou proprietário da Ubercap Comunicação Visual, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Nós somos aí parceiro também, né, da Fácil de Imprimir, uma empresa modelo aqui na cidade que dá essa oportunidade para quem está iniciando, né, na área da comunicação visual. É isso aí. O William, ele trabalha na área de sublimação e já vamos começar o seguinte: como é que o bichinho da comunicação te picou? Como que você começou a trabalhar? Qual foi seu primeiro emprego? Você começou a trabalhar com quantos anos? Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Como vendedor de picolé, Capitão Lote, como muitos aí iniciou a sua carreira. Inclusive, eu fui um desses. Pra mim jogar videogame, eu tinha que capinar um lote, meu amigo. Era isso aí. Justamente, porque nem todo mundo tem a oportunidade já de nascer... Num berço de ouro, num né? berço de ouro, ter um próprio negócio que o pai gerou, que acredito eu que os meus filhos já não vão passar pelo que eu tive que passar, mas eu já envio isso, coloco para trabalhar Isso aí. e caminho que segue, né? Não, hoje eu tenho aquela mentalidade de ensinar a pescar, não dar a vara, né? Não dar o peixe, quer dizer. Entendeu? É ensinar a pescar. Por quê? Porque através dos princípios que vai forjar o homem, né? Forjar o caráter da criança, forjar o caráter do jovem, adolescente. É isso aí. E daí vai. Tá certíssimo. E você começou trabalhando, vendendo picolé, capinando lote. Qual foi seu primeiro trampo assim fichado? Você falou, agora assinei a carteira, agora tá indo. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi de carteira assinada, foi na Avivar Alimentos. Fica em São Sebastião do Oeste. Fica uma cidade próxima à minha terra natal, que é Divinópolis, Minas Gerais. E lá eu comecei a trabalhar com almoxarifado. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, tinha acabado de sair do serviço militar, obrigatório. E logo após eu ingressei nessa empresa. Fiquei lá por 10 meses. E logo após eu comecei a estudar na área de técnica mecânica industrial, que é outra área que eu também atuei. Eu atuei como técnico mecânico industrial. Na verdade, eu participei de uma empresa que chama INED, que é do grupo da FADOM, esse pessoal aí de universidade. Eu fazia manutenção predial. Legal. E depois eu trabalhei na Codil, que é uma empresa que faz arroz, feijão, que é lá da minha cidade de Divinópolis também. E logo após a Codil, eu trabalhei num hotel lá na cidade de Divinópolis também, que é o Hotel JB. E lá, mas essas empresas que você passou, você pegou que tipo de cargo? Eu trabalhei que nem de mensageiro, trabalhei de mecânico de manutenção. Então isso aí é antes do WhatsApp, antes do MSN. Pra ter mensageiro, então... Era... Vai revelar a sua idade aí. O mensageiro não antecede o office boy, né?
mensageiro em hotel, não. É aquele que leva a bagagem pro Ah, bar, é? manobra o carro. Ó, que Era da hora, hein? aquele trampo assim, sabe? Então você pegava uns carros chiques pra pilotar? Ixi, ali eu me inspirei pra querer prosperar, pra Aí, chegar ó, onde que a tá gente vendo? tá, né? O sonho começou ali, ó. Falei, eu quero ter um carro desse um dia, hein? Justamente, é bom sentir, né? É. Inclusive, eles falam que é bom até ir nas concessionárias, ver, né? E ter aquela experiência de conhecer o veículo para poder possuir, né? Para ter aquela meta. Mas foi uma experiência muito boa, uma equipe muito top lá do Hotel JB, em Divinópolis. Pessoal maravilhoso. Massa demais. E como foi que você começou a mexer com a parte de comunicação visual? Seu primeiro contato? Meu primeiro contato foi o seguinte. Eu estava numa empresa e eu tive uma proposta de emprego na Gerdau. E nisso passei por todos os processos seletivos, fiz exame médico. E quando foi para poder entrar na empresa, não deu certo. Eu tive que pedir conta na empresa anterior. Ou seja, não tava, já estava bem antecipado, e na hora que foi para eu ingressar Efetivar, não na deu empresa, certo. não deu certo o emprego. Você abandonou o emprego antigo, fez todo o processo para entrar, E deu ruim. deu ruim. Ficou sem nenhum. Isso, aí eu vejo a mão de Deus em tudo, né? A Isso. oportunidade surgiu aí. Isso aí. Aí um amigo de igreja falou só, já que você tá parado mesmo, vamos sair para nós. Eu tinha um carro, tinha um Fit Uno, vamos sair pra gente vender tapete personalizado. Ó. Aí, tapete personalizado Aí falei assim, mas eu nunca trabalhei com vendas, não, além de vender picolé, né? Que a gente olha onde vem as coisas que vêm no futuro. Te prepara para o futuro. Prepara né? para o futuro. E foi onde que eu comecei. Eu comecei a trabalhar vendendo tapete personalizado de porta a porta. Eu ia no comércio, visitava, conversava com os proprietários. E ali surgia a venda, né? Media, colocava o tapete no chão, batia palma, conversava e assim começou. Fazia o jabá do tapete, né? Falou, ó, o tapete é muito bom, esse aqui não vai desgastar tão rápido. Justamente, antiderrapante, retém areia, poeira, barro. São os Naquela argumentos de época venda. já era esse estilo de Esse tapete? estilo. Já vendia nesse estilo aqui? Esse estilo. É, Caraca. só que o processo de fabricação era esse ou era Não, é o diferente? mesmo. Mesmo? Hoje, claro que existe equipamentos, né? CNC que consegue Que fazer dá a uma produtividade personalização. melhor, né? Isso. Inclusive tem até a plot, eu ver que o pessoal faz, mas não é, ao meu ponto de vista, não é indicado. Ah, tá, entendi. Então, esse processo aqui você usava, fazia com decalque, né? Faz uma forma, né? Específica por tapete personalizado e assim faz a personalização. pintura. Entendi. Entendeu? Porque eu tô perguntando porque eu já vi uns que são recortados. O próprio Existe, tapete. Eu faço também. Entendi. Existe o tapete vulcanizado. 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 Aí você corta e depois vulcaniza. Corta nas cores específicas e junta e faz o processo de vulcanização no tapete. Tem ela tanto a quente quanto a fria. E nessa também. época aí você vendia todos eles. Todos eles. Mas o que mais tem saída devido ao custo-benefício é o tapete pintado. Que, modéstia à parte, tem a mesma durabilidade, porque quando termina a fibra, é na hora de trocar o tapete, né? Tá certo. Então, comecei assim, início eu tive uma oportunidade muito grande. Como eu trabalhava vendendo de porta a porta, eu conheci diversas cidades aqui no Sudeste. Eu posso falar que eu conheço aí na faixa de 80% das cidades mineiras, trabalhando de porta a porta, conhecendo comércio por comércio. E isso pegando seu carrinho E lá. ia nos bairros, visitava ali as padarias. Conseguia tirar uma grana. Conseguia, ali começou tudo, né? Porque o que acontece? Se você for analisar, o assalariado ele não tem uma perspectiva de futuro. Muitas vezes não tem. Porque o que ele faz, geralmente, é só para cobrir as despesas de casa. E eu falo que o lucro ele é melhor que o salário. E a partir de quando eu comecei a ter lucro, a gente viu que
existia uma oportunidade, existia um norte para a gente recomeçar, iniciar, traçar uma meta, criar um objetivo de crescer, empreender. Legal isso aí, bacana. Então, tipo assim, o não CLT, a negativa da CLT te abriu a oportunidade de trabalhar com lucro. Justamente. As portas fechou para um lado, mas Deus abriu uma comporta do outro. Isso é bacana, cara. Deus sabe o que faz, né? Sim. Você deve ter ficado decepcionado pra caramba ali naquele momento. Nossa, não consegui emprego, já pedi demissão do outro. Logo uma multinacional que é Gerdau, né? Então, cara. E assim, você só trampou em empresa grandona, né? Que a Vivar também é uma que tá até hoje aí no mercado, né? Sim, a Vivar é uma empresa que, se eu não me engano, abate 300 mil frangos por dia. Aí, Uma empresa muito top. top. Você só trabalhou em empresa grande. E aí você se viu naquele momento ali, sem nenhum dos dois lados que você tava pleiteando um maior, aí de repente, pá. Fechou. E esse colega seu tá com você até hoje? Como é que tá? Não. Ele trabalha com o mesmo produto, vendendo de porta a porta, mas não, como se trata de outra cidade, né? Ele tá em Divinópolis, Minas Ele Gerais. ficou lá. Lá ele tá. Ele, por coincidência, ele tem o mesmo nome que eu tenho, William, né? Ah, Mesmo mentira. nome, meu xará. Os dois não podiam andar junto, não. Mas era história. E tem história aí. Não, que- acho que a gente tem tempo. Tem Tá no história. comecinho ainda. Aí Tem- surgiu a 2W tapetes personalizados. Nada. Não? Não, na verdade, a gente era representante comercial, Imagino. entende? Então, nós comprávamos o tapete com preço de revenda, que nem Aham. a Fácil hoje tem, no caso... Revende o material revende impresso. o material para as gráficas colocam a margem e vende para o comerciante Entendi. final. Então, na época, eu trabalhava dessa forma. Comprava o tapete por um X valor, colocava uma margem em cima e vendia. E era uma margem boa, porque como era algo novo, né, no mercado, não tinha tanta concorrência, então a gente não tinha também a internet como é hoje, né, os marketplaces bombando, hoje o mundo é outro. Que nem fala, o mar tá aberto. Quem nada primeiro bebe água limpa, né? Justamente. Quem chega primeiro bebe água limpa. Justamente, eu tive essa oportunidade de estar ali bem no início, né? Do ano 2010, onde começou isso, eu trabalhando, vendendo de porta a porta. E foi onde que eu comecei a empreender. Comecei uma sociedade, onde eu comprei os equipamentos, os primeiros rolos de tapete. Antes eu comecei a comprar, era no metro, sabe? E aí fazia um tapete. Foi um ano, como eu não sabia como fabricar, foi um ano assim, aprendendo. Faz parte. Um ano onde que não vê lucro, não vê... é só perda de material, perdia no corte, entende? Perdia na hora de produzir, porque o material muitas vezes enrugava e a tinta expandia. E por se tratar de um produto assim que, se você errar, não tem como... né, eu sei como é que é. corrigir. Não dá pra você... Você perde matéria-prima, né? Justamente. Então perdi muito. Mas isso aí que você tá falando representa para não falar que é pouco, eu creio que 98% dos empresários começa assim, um sai de uma área, vai lá e investe, tem que aprender a fazer gestão, tem que aprender a vender. Então, você pega hoje, a maioria das empresas de comunicação visual, ou foi um vendedor, ou foi um arte finalista, ou foi um serralheiro, ou foi um impressor, vai lá e abre. E aí passa por todas essas dificuldades, que é um aprendizado. Tipo assim, a Inspira Print está aqui justamente para fazer essa ponte e ter esse atalho. Então, se a pessoa quer começar, tem um lugar onde ela vai conseguir aprender partes do processo que podem alavancar a empresa dela. Justamente. Então, por isso que a gente está trocando essa ideia aqui, justamente porque o pessoal atine, acorda e vê, poxa, eu vou abrir uma empresa, eu sei vender, mas e as outras etapas? E produzir, e gerenciar, e administrar, né? Justamente. Você foi um ano aprendendo. E um ano. E o seguinte, né? Quando eu comecei a fabricar os meus próprios tapetes personalizados, eu tive que aprender a fazer arte no CorelDRAW, entendeu? Eu tive que aprender eu mesmo que fazia as pinturas.
Então foi um processo assim longo, não foi da noite pro dia, tem uma história por detrás, né? Que nem. E vamos supor, se a gente fosse comparar, quanto que você gastou nesse um ano para você aprender? Porque você perdeu material, você teve prejuízo no meio do processo para aprender. Sim. Se você fosse contabilizar assim por baixo, assim, no mínimo, assim, quanto você acha que você teria gasto nesse um ano? Eu vou ser bem sincero para você. Foi um ano de prova, porque não consegui comprar nenhuma camisa para mim nesse um ano. Caramba. Então, tudo que fazia, bem dizer, era 0 a 0. Zerava. Um processo de aprendizado, porque ninguém me ensinou a fabricar o tapete personalizado. Essa malícia que eu tô querendo chegar. Porque é o seguinte, quando eu iniciei, era o que me fornecia era bem fechado, ele não deixava a gente ver o processo. E eu entendo perfeitamente, é justo, é compreensível, né? Sim. É compreensível. E eu tive que imaginar como que fazia o tapete personalizado. Cara. Não, e nessa época provavelmente você não tinha facilidade que tem o YouTube, TikTok. Não tinha tanta informação igual hoje existe, né? Hoje tem informação. E também você vai chegar para uma empresa e falar, qual que é a sua receita da Coca-Cola? Ninguém dá. Não faz. Ninguém dá. Cara, eu acho isso, pô, eu fico indignado com esse tipo de coisa, porque isso mostra o tanto que a pessoa, ou a empresa, ou o empresário, ele é inseguro com o trabalho dele, né? Porque no seu caso aí, se o cara tiver segurança do trabalho que ele faz, ele não se importaria em te ensinar, né? Justamente. Concordo. Mas assim, a gente entende que o cara, por que o cara não quer ensinar? Compreendo, mas ainda assim acho que o cara poderia ser um empresário muito legal se ele te mostrasse o processo, te ensinasse e fosse um parceiro seu hoje. Às vezes ele ia ter outra vertente, né? Porque a pessoa, tipo assim, eu tenho a máxima seguinte, eu só aprendo quando eu ensino. Justamente. Eu posso fazer um curso e absorver a informação, mas na hora que eu estou ensinando, aí eu aprendo muito mais. Que nem hoje, né? Hoje eu, empresário na área de sublimação, fabricação de tapete, continuo ainda, porque é um negócio muito bom. Nós, esse tempo atrás, tivemos uma parceria com a Faixa Imprimir, né? Onde a gente forneceu trabalho, o Caio muitas vezes perguntando como que é assim, perfil de cor, tipo de tecido. E a gente sempre aberto. Isso aqui é o que funciona. Levava material, calandrava, entregava para ele. Então, é tudo processo. Ninguém começa assim, já sabendo fazer tudo. E essa troca de informação é valiosa demais, cara. Tanto para você quanto para ele. Justamente. Semana passada mesmo, um parceiro, né? Eu falo parceiro que trabalha na área de sublimação. Acabou minha tinta azul. E o meu fornecedor não tem. Pode vir cá buscar assim. Hoje eu sou assim. Porque eu sei que quando eu semeio, eu vou colher. Exatamente, cara. É isso aí. É isso que a gente tem que seguir. Eu faço essa comparação muito com o meu trabalho hoje. Eu sou designer gráfico. Eu sou um diretor de criação, né? Digamos assim. Diretor de criação é quando é um designer sênior que gerencia uma outra equipe de designers que são júniors, né? E aí, o meu papel eu vejo como o meu papel hoje, né? De ter uma liderança criativa, que é fazer com que esses designers júniors se desenvolvam dentro da área deles, dentro da empresa onde a gente está junto, para que eles se tornem um designer sênior. Então, eu vou carregando com eles lá várias técnicas, vou ensinando coisas que eu aprendi, incentivando a ser mais criativo, incentivando a ser mais proativo, entendeu? A ser mais produtivo para que eles possam crescer. Então, eu não tenho medo de ensinar o que eu sei, eu faço questão de ensinar. É a mesma visão que eu tenho, entendeu? Eu vejo isso aí como um degrau de uma pirâmide. Então, a gente sempre vê o sucesso como uma escada, né? Como um degrau. Só que esse sucesso é uma pirâmide. Então, se você não faz o seu alicerce, se você não molda quem vai ficar... Vamos supor, você tá aqui na base da pirâmide. Se você não faz um trabalho bem feito e ensina quem vai te substituir naquela base, você não consegue subir no próximo degrau. Porque se você subir no próximo degrau sem deixar uma base sólida, a base sólida vai desabar e você vai junto. Justamente. Isso também pode acontecer. Que nem... Qual é o seu nome mesmo? Rei. O Rei. Que nem o Rei falou aqui, ó. Ele é um designer sênior.
Se ele não formar outros design sênior, ele não vai chegar a um nível de poder parar. Entende? Sim. Porque a pessoa pensa, não, eu que tenho que fazer. Não. O empresário, ele é empresário quando ele delega a ponto de não precisar mais fazer. Né? A empresa sua vai funcionar independente de você estar lá ou não. Ah, mas eu vou ter que pagar um salário mais alto. Mas isso é o meio para poder crescer. Exatamente. Né? Se você, para faturar milhões, você tem que ter funcionários de Se funcionários, você sabe, quer né? ter uma empresa milionária... Se você quer ser uma empresa de milhões, tem que ter, né, empresários de milhões. Isso, funcionários de milhões, né? É. Então, voltando ao assunto, eu comecei, sim, perdendo muito material. Você até falou a questão aí de qual valor estimado, assim, que eu tive de perda. Na época, vamos falar assim, hoje como se fosse uns 40 mil reais. 40 mil reais. E tem gente que não tá disposto a desembolsar, vamos supor aí, 6, 7 mil reais em um curso extensivo para poder pegar o atalho. Isso. Se uma analogia, se na sua época tivesse lá uma pessoa oferecendo um treinamento, justamente nessa parte que você estava querendo, tivesse oferecendo um curso lá de 6 mil. Pagaria. Por quê? Você começou a falar, talvez você não pagaria logo de cara. Talvez você ia tentar igual você tentou. Sim. Mas se você soubesse que tinha, eu acho que no terceiro mês você já ia correr atrás desse curso. Mas aí o que acontece? Eu acertei. Foi os 40 mil até acertar o produto. Mas mesmo assim, eu não parei de progredir, querer crescer. Fui em Curitiba, na fábrica de onde fabrica o capacho. E lá eu fiz o curso para poder fazer tanto tapete pintado, vulcanizado, e foi só galgando e melhorando, né? Então, hoje, eu falo assim, que é um produto que a gente faz, bem dizer, de olho fechado. O que era uma dificuldade, desafio, um desafio, hoje é Você faz com a mão nas costas. tranquilo, tranquilo. Isso é muito legal. William, e assim, cara, uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Durante esse seu período aí vendendo de porta em porta, você lembra do momento que você olhou e falou assim, cara, eu consigo produzir esse negócio e vender. Eu consigo criar uma empresa disso. Você lembra desse momento que você olhou e falou assim, cara... Perfeitamente. É aqui, ó. É aqui que eu tenho que começar. Perfeitamente, eu lembro perfeitamente. Aí nessa época, foi nesse momento que surgiu a Divicap. Antes você chamava Divicap por causa da cidade. Divinópolis, Cap de capacho, né? Aham. Então, sim, teve aquele... Start ali que fala assim, não, chega. Você tava vendendo no Sim. dia, você falou assim, eu tô cansado de ser funcionário. Não é questão de falar assim, ser olho grande, não é isso. Não, de forma alguma. Entendeu? É querer ser algo melhor, crescer profissionalmente. Então teve esse momento, eu falei assim, não, vou parar de só vender e vou fabricar. Porque a minha margem e meu preço competitivo ia ser melhor. Que muitas vezes a gente ia viajar para poder vender, e esse meu fornecedor, ele viajava, muitas vezes estava na cidade assim, passava uma semana antes e vendia. Já vendia você não tinha... e não tinha como eu vender. Mas não tinha uma comunicação, tipo assim, olha, eu fiz tal cidade para vocês evitar ir em outra? Vou ser sincero para você, não tinha ética. Então Isso aí não tinha ética. Então é o que a gente preza muito lá na fase de imprimir, é como se a fase de imprimir começasse a atender o cliente final. Isso. Aí não ia dar certo. E acontecia muitas vezes o seguinte, eu ia, porque a gente tirava os pedidos, né, na cidade, tirava vários pedidos. E ele passava, já aconteceu, ele passava atrás, pegava o meu orçamento e cobria, e os clientes depois me ligavam cancelando os pedidos. Nossa, Isso cara. aconteceu. Então foi isso aí que te deu start, falou, não, é sacanagem. Aí não, quando eu comecei a fabricar, foi onde eu tive um preço competitivo no mercado. Legal, entende? legal. Não prostituindo, longe disso, que eu sou totalmente contra Eu também. aquele que prostitui o mercado, entendeu? Aquele também. que entra para falar assim, não, vou ganhar 10 reais no produto e vou vender 1.000 produtos. E sendo que ele pode ganhar 100, vendendo Um pouco com menos. menos trabalho, porque o mercado de trabalho é muito grande, principalmente na área da comunicação.
uma empresa sozinha de comunicação visual não consegue atender Uberlândia. Jamais. Se colocar aqui 100 empresas, todo mundo trabalhando com preço justo, todos ganhavam dinheiro. O problema é aquele que compra uma plotter ali e pensa assim, eu vou fazer mais barato que todo mundo, vou pegar o trabalho da cidade toda. E não pega. Mas esse aí é o erro que muitos empresários cometem. Por isso que, tipo assim, por isso que eu desenvolvi a Inspira Print, para realmente, para o pessoal ter noção. Falar, cara, não é só comprar uma plotter e imprimir. Cara, você tem que pagar suas contas, você tem que manter funcionário, você tem o custo, Imposto. você tem o sócio, o Lula como sócio. Então, tipo assim, tem toda essa cadeia. Sim. Aí o cara fala assim, eu tô vendo a faixa de imprimir, faz o adesivo por 35, eu vendo por 50, se eu comprar uma máquina, eu vou fazer o adesivo por 20, vou conseguir dar desconto. Cara, você vai quebrar. Você vai quebrar. Se você, em vez de comprar a máquina para aumentar a sua produção, você está comprando a máquina para poder dar desconto para cliente. Justamente, porque eu só comprei o equipamento, né, as plotters de impressão, assim que eu já tinha uma quantidade de metro linear, que a sublimação é diferente do adesivo da lã, que é metro quadrado. A sublimação é metro linear, que a gente vende ela. Eu já tinha, assim, uns 80 metros linear mês. Então, já justificava eu comprar o equipamento. E quando eu comprei, em vez de, vou vender mais barato, não, mantive aquele preço, aquele mesmo padrão. E o seguinte, a concorrência, ela me fez melhorar. Hoje eu falo com propriedade, o meu Windy Banner da Ubercap é o melhor Windy Banner que tem no mercado. Não é porque eu sou arrogante no falar, não é. É porque eu tive que melhorar, eu tive que ser melhor para ter o preço que eu tenho hoje. Entende? Não é... ele tá falando que o dele é o melhor. E realmente é o melhor mesmo. Porque concorrência desleal, o pessoal compra e pega tecido de péssima qualidade, costura de qualquer jeito, entende? E eu tive que melhorar. Então, a concorrência, ela me fez melhorar. Então, são vários fatores que tem na produção que o pessoal deixa escapar porque quer só preço, né? Justamente. A questão aí da logística, o tempo de entrega. Hoje, lá na Ubercap, nós conseguimos entregar aí em 48 horas um produto personalizado. Então, é bacana, muito rápido. Para o cliente final. E não é que. E tem minhas revendas, tem pessoas que revendem o meu produto. E um detalhe: preço de revenda é preço de revenda. Preço para o cliente final é preço para o cliente final. Mas eu quero sem um Windy Banner. Não, é preço de cliente final. Claro que a gente negocia, dá um desconto por causa do mercado, volume, a gente né? não vai perder. Mas preço é preço. Eu não posso ser concorrente da minha revenda. A Fácil não pode ser concorrente da revenda dela. Verdade, faz sentido. E ali quando você começou a Divicap, você estava solteiro, já era casado? Solteiro. Você era solteiro? Solteiro. Mesmo assim, não deixa de ser coragem, né, cara? Porque eu perguntei isso porque às vezes quando o cara ele tem uma família, ele pensa muito antes de começar um negócio próprio, né? Porque ele tem uma responsabilidade com a família e tem medo de arriscar, às vezes. Agora, quando você tá solteiro é diferente. Rola um medinho? Rola. Mas não é tanto, né? Porque você não tem medo pelos outros, você tem medo por você. Né? Sim, mas a questão... O medo é onde que impede a pessoa de crescer. Exatamente. Entende? Eu gosto até de falar que o medo, ele é o combustível do inferno. Por quê? Já reparou que tudo que você tem medo acontece? Verdade, hein, cara? Isso aí é fato. Se você fala assim, tô com receio de fazer isso aqui, não faz não. Porque se você fazer, vai dar errado. Por quê? O mal, ele trabalha em cima do seu medo. Verdade, isso é muito interessante, essa visão aí. Entende? Agora a fé é o combustível de Deus. Porque se você tem a fé... Que vai dar certo, vai acontecer. É onde que dá certo. Cara, esse é um pensamento bem forte em relação a ter fé. E eu não falo só fé em cristianismo, em Deus, Jesus.
Fé em você Fé mesmo. em geral. Fé em geral. A fé, ela é... Se você não acreditar em você, quem vai Exatamente, acreditar? exatamente. E isso é uma coisa que você fez muito, né, cara? Você acreditou muito em você e você tá aí, ó, com a sua própria empresa. Muito, muito. E eu sou um tipo de pessoa que não só acredita em mim, eu acredito nas pessoas. Legal. Sabe? Já tomei muito prejuízo por isso. É. Porque eu prefiro acreditar em você, rei, do que não conseguir dormir e desconfiar. É verdade, cara. Sabe? Pra mim é melhor eu acreditar. E se você é meu parceiro e se você for pra me dar um calote, for me dar um problema, você vai conseguir. Porque Entendi. eu confio completamente nas pessoas. Eu não perco meu tempo desconfiando das pessoas. Esse Mas é meu isso perfil. aí não quer dizer que você também é inocente. Justamente. Exatamente. A gente já Os tombos que você tomou te deu calejou, força pra entender. Calejou. a gente já sabe. E assim, as pessoas que te dão calote, as pessoas que te enganam, isso diz muito sobre elas, não sobre você, né? Justamente. Porque você confiou, você deu a oportunidade, né? Sim, mas a gente já tem aquele feeling, né? Opa, a pessoa tá agindo assim. Você aprendeu. A forma da pessoa agir, a pessoa que fala muito. A gente já descobre quem que é os caloteiros. Se é... A vida ensina pra gente. Legal, Então, Mas quando eu falo assim que eu confio mesmo. Se você é meu parceiro, eu confio em você. Legal, isso é bacana. Cara. Se você for pra me dar um tombo, você vai me dar, mas... Não vai ter segunda vez, não. Mas não vai ser... justamente. Não vai ser muito, porque eu também não abro... Né? Tipo assim, questão... eu vou abrir aqui um valor X pra você trabalhar. Entende? Um valor pra poder... pessoa pegar, me entregar e me pagar. Não é um valor, sabe? Pegar aí 20 mil reais e deixar de... Não vai acontecer isso. Entende? Isso não acontece mais. Massa. E na época tinha muito cheque, né? Nossa. Rapaz! Nossa, cheque era fácil de dar o BO, né? Não, mas foi muito cheque sem fundo. Chegou uma época que eu tinha assim, um bolo de cheque sem fundo. Quem nunca, né? E como é que faz nesse caso? Não recupera nada? Não. É o caso que nem eu... Se você for preocupar com isso, travar no passado... Você perde muita energia, né, Você cara? perde energia, você pode investir no futuro e te alavancar. Verdade. Entende? E é o caso. Esse tempo mesmo tive um rapaz que veio para revender para mim. Ele começou pagando. Aí, do nada, ele cortou. E o produto que eu dei para ele na semana, perdeu. Sim. E aí? Também tem a questão, né? Tem muita gente que também acontece um imprevisto, desprepara e, cara, fica até com vergonha de voltar, né? Justamente. Mas é, tipo assim, vai de cada um. Normalmente, por exemplo, eu penso, se acontecer comigo, o que eu vou fazer é, tô te devendo, não tem condição, um dia quando tiver eu vou te pagar. Mas pensa que eu, nesses 15 anos de empresa, eu não fiquei devendo fornecedor? Que é isso? Quem sou eu? Já fiquei devendo fornecedor, sim. Mas eu ia e falava, né? Não tenho agora. E se você não me vender, fica mais difícil ainda de eu continuar para te pagar. Parcela para mim tantos que eu vou te pagar. E dito e feito. Fui. Muito melhor assim, né, cara, do que você... Pagava, honrava com meus compromissos, porque tem os momentos difíceis. O carro estraga, bate o carro e assim vai. Várias coisas acontecem. E chama transparência, né, cara? Justamente. Muda governo, Justamente. vem pandemia. Isso, tem uma boa aí que vai chegar aí da pandemia. Vocês vão Pois ficar... inclusive, Divicap, durou quanto tempo? A Divicap, ela foi de 2010, de CNPJ. Inclusive, eu utilizo até o mesmo CNPJ até hoje. Uhum. Né? Já são 15 anos de CNPJ. Foi de 2010 até 2019, quando eu vim para Uberlândia. Caraca, você veio para Uberlândia, Sim. inclusive na pandemia, então. Na verdade, eu vim em julho, 30 de julho. Vai fazer agora, hein? 6 anos de Uberlândia. De Ubercap. De Ubercap. 30 de julho eu vim para Uberlândia. E onde eu tive que mudar, porque de Divicap em Uberlândia não ia rolar, né? E eu não ia perder a minha logo. Até poderia rolar também. Não, É só o nome. Mas é tipo não, assim... mas você foi... Eu acho que você foi... O nome ficou forte. Você foi sagaz. Você foi sagaz. Porque isso se chama name... Name não, isso se chama branding.
né? Você trabalhou bem sim. Não sei se teve alguém que te auxiliou, te deu essa ideia, mas isso chama brand. Por quê? Porque você ia trabalhar em Uberlândia. Você ia ter a maioria dos seus clientes de Uberlândia e região, né? Justamente. Não sei se você vende pra fora de Uberlândia. Vendo. Aí pra você ver. Sim. Mas se você tá em Uberlândia, cara, sua sede em Uberlândia, tem que mudar mesmo, entendeu? A não ser que fosse uma filial, né? Isso. Aí seria outra história. Sim. Aí ia continuar com Divicap. Mas mesmo assim, para pra pensar, Divi, Cap, repetia a cidade de Divinópolis, Uhum. né? Então eu hoje, se for para abrir um novo empreendimento, que nem eu tenho outro empreendimento, que é uma clínica de depilação a laser, Uhum. que eu abri para minha esposa e eu coloquei já um nome, Fino Laser, porque eu já tive essa experiência e não quis passar, porque se eu for abrir uma franquia, franquear alguém, então já... Você já criou um nome que dá pra dar continuidade. Justamente. Esse aprendizado a gente teve Uhum. para não acontecer novamente. Era o que você não pensou quando você mudou pra Uberlândia. Justamente, porque era Divicap, Uberlândia, Ubercap. Uhum. Para manter o mesmo Instagram ali, só fazer deu uma repaginada e bola que... Mas eu digo assim, se na época você tivesse a mente que você tem hoje, por exemplo, Jamais. colocaria um outro nome que não carrega o nome da cidade. Porque se Justamente. você criar uma outra filial, não vai ter problema. Justamente. Eu já ia pensar num nome da empresa, né? Algo próprio ali que não ia alterar, independente se eu fosse mudar ou não. Mas de toda forma, eu acho que foi inteligente a sua mudança de nome. É igual eu tava falando, isso é branding, né? Você trabalhar o brand da sua marca é importantíssimo. E fazer essa mudança do nome foi uma jogada boa de marketing, né? Justamente. Porque você está trabalhando com o público de Uberlândia, a maioria dos seus clientes são daqui, eles vão fazer logo associação, tem a questão de fácil falar o nome, fácil de lembrar, Sim. entendeu? Por que é fácil de lembrar? Porque ela tem o nome de Uberlândia junto com o Capacho, pô, Isso. que é o seu, né, seu carro-chefe. E hoje fala assim com propriedade que a gente é reconhecido na cidade. É. Todos os Isso é bairros, bacana. quase todas as ruas tem o nosso produto aí. Pois é, aí você estava contando, você veio para Uberlândia antes da pandemia, né? Justamente. E quando chegou ali no mês 4 de 2020, que começou aquelas especulações. Fecha, não fecha. Fecha, não fecha. Cara, eu lembro direitinho que na pandemia, era no finalzinho de 2019, a gente começou a ver as notícias no jornal, né? De uma possível pandemia, e aí nós ficávamos pensando assim, não, tá longe, tá lá na China, lá no Japão, Justamente. tá longe, vai chegar aqui não, quando é fé, 2020, pá, em março, se eu não me engano, março de 2020 começou o Justamente. bicho pegar. E quando eu vim para Uberlândia, eu comecei já a trabalhar com as bandeiras, né? De Wind Wind Banner. Banner. E eu terceirizava a parte da sublimação e pegava, costurava, montava a estrutura em alumínio e foi começando. Aí, no mês 6 de 2020, aquela época começou a dar os primeiros lockdown ali, aí o comércio vai fecha. E a Ubercap, ela até então é uma empresa que vende para o comércio. Ela é uma empresa B2B, não é uma empresa que vende tipo, por CPF. O nosso produto ele é específico para a empresa. Para você que é empresário aí, quer adquirir produto de qualidade, é nós que temos. Hoje até que nós temos sim, que é A sublimação. uma sublimação, que é uma camiseta em dry fit para interclasse, para escola, né? Tem assim as bolsinhas que a gente faz personalizado também, que é um... Que é também do mesmo nicho de sublimação. Isso, só que tem que ser quantidades maiores. Mas na época, quando eu iniciei na parte da sublimação, era mais o wind banner e tapete personalizado. Mantive o tapete personalizado e até hoje estou com tapete personalizado. Porque é um bom negócio, justamente. Sim. Aí, Max, quando fechou o comércio, as coisas... Foi difícil. Imagino. E aí começou a vir um medo. É onde a história que eu falei a respeito da pandemia. Como que eu falo assim, eu tenho uma fé em Deus. E onde que Deus agiu, né, em tudo. E tem coisas que a gente aprende no decorrer da vida. A vida, ela ensina. Ela bate, mas ela ensina. Verdade. Porque aquele couro mais você não toma mais, acabou.
aprendeu e já era. E quando o comércio fechou, não tinha para quem vender. O comércio fechou, não tem... E aí? Não tem demanda, né? Não tem Não tinha demanda. nenhum ano de empresa em Uberlândia ainda. E justamente, eu não tinha a clientela que hoje eu tenho, não tinha as indicações, não tinha as referências que hoje eu tenho aqui em Uberlândia. Hoje muitas pessoas referenciam. Eu tô comprando porque tal empresa te referenciou. Que é onde que eu falo, a pessoa ganha credibilidade. Então o meu produto não é o mais barato. Ao contrário, meu produto ele tem valor agregado. Porque é um produto de qualidade. Onde as pessoas me referenciam e eu entrego um produto de qualidade. E na época não tinha. Eu tinha acabado de chegar. Passou aí 8 meses, a pandemia estava aí. E o pessoal já começou. Já, não vou comprar, vou guardar, vou segurar. E eu pagando aluguel. E eu sou casado hoje, eu tenho uma esposa, nós temos 4 filhos. Nessa época você já era casado também? Qual? Quando você veio para Uberlândia? Sim, eu casei com essa minha esposa em 2016. Eu já juntei os trapos, como se diz, né? As escovas de dente. E você achou a solução de todos os seus problemas que você não tinha? Isso. E nós temos 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Agora, se coloca no meu lugar. Pandemia, 4 filhos, pagando aluguel, água e luz, e sua fonte de renda... Zero. E nessa época já tinha um funcionário? Não tinha, era não? mais... Era algo mais... Familiar mesmo. Minha esposa me ajudava a pintar os tapetes. Eu continuava vendendo de porta a porta. Aí eu fui aprendendo, fazendo uns cursos de tráfego pago. Se eu te falar a verdade, eu sei de tudo, todos os processos dentro da minha empresa. Então, para eu cobrar, eu aprendo. Se eu vou... Um exemplo, quando eu fui começar ali no Corel, não sabia nada mesmo. Como que eu vou aprender a redesenhar a logomarca? Ferramenta de 3 pontos. Ali eu destravei no Corel. Eu sou aquele cara no Corel que redesenha pontinho por pontinho, a logotipo e ali que vai. Que bacana. Entendeu? E eu comecei no X3, hein? No Corel X3. Caraca, cara. Tem tempo, hein? Se eu não me engano, eu comecei no X3 também. No X3. Só que eu não durei muito tempo no Corel. Eu logo fui pro Illustrator. Meu foco é o Illustrator. O Illustrator eu já não mexo. Pois é, meu foco era o Illustrator na época. Porque, assim, eu tinha arrumado um trabalho... Eu queria trabalhar com design gráfico. E aí me falaram muito do Corel Draw, né? Porque eu sempre trabalhei com ilustração. E aí eu falei assim, vou aprender esse negócio. Eu comecei a pegar uns freelazinhos de caricatura. Já fiz caricatura pra casamento. Nossa, uns trem horrível. Mas eu ganhei um dinheirinho, cara. Mas o meu foco era o Illustrator, porque eu fiquei sabendo depois que todo mundo que trabalhava em agência de publicidade usava pacote Adobe. Então eu falei assim, vou mirar no Illustrator agora. Aí o que me fez aprender Illustrator mesmo, na raça, foi trabalhar numa agência de publicidade meio período. Sim, mas a maioria das gráficas de comunicação visual, vou te falar a verdade. É Corel. O povo é Corel, mano. Não, a maioria não, se não me engano é todas, né? Eu trabalho com Corel desde os meus 16 anos, quando eu aprendi Corel, porque eu tinha que ensinar um aluno a trabalhar com Corel. Aí, tipo assim... E foi assim, o menino matriculou, começou a aula, falou assim, ele é Corel. Eu falei, nem eu sei. Dei a apostila pra ele foi lendo, eu fui lendo nas costas dele aqui, ele lendo. Dei o curso pra ele 2 vezes, porque eu aprendi junto com ele. Mas aprendi. Depois autodidata. Eu fui migrar pro Illustrator, né? Todo mundo fala do Illustrator, vou pegar aqui. Nunca tinha feito curso, nunca tinha visto vídeo, nem nada. Falei, vou pegar aqui, eu vou dar conta de fazer um cartão aqui no Illustrator. Peguei e fiz. Aí, beleza, eu fiz o cartãozinho. Quando eu vi que eu demorei 3 horas para fazer um cartão que no Corel eu levava 5 minutos, eu falei, não vou reaprender, não. Mas aí é uma discussão, hein? Cara, mas aí é onde mora o maior erro de muita gente que aprendeu uma plataforma nova. Entendeu? É porque, tipo assim, tudo bem, você tá lá no seu trabalho, você vai executar um negócio, independente da ferramenta. Se você conseguir fazer mais rápido, faz a que você faz mais rápido. Isso. Mas se você quer aprender outra, você tem que ter paciência. Continue insistindo. Porque daqui a pouco você tá usando as duas, velho. Entendeu? No mesmo time, entendeu? Mas pro seu trabalho,
Se você domina mais naquele, vai naquele. É isso aí. Justamente. Aí tem uma guerra, hein? Tem os que defendem a Adobe e os que... Ah, não, aqui eu vou fazer o rei gostar do Canva ainda. Jamais. Agora tem esse detalhe, né, Canva, mano. A inteligência artificial. Nossa, Não, isso aí. o que acontece? Não, A vai galera ser ferramentas, né? A Porque a galera gente vai ter que confunde utilizar a utilidade do Canva. O Canva, cara, é um divisor de água porque ele trouxe igualdade para todo mundo. Justamente. Qualquer um pode fazer uma arte agora. Porém, tem os caras que faz Calma de lá. paga, Calma. né? Por exemplo, você vai usar o aplicativo. Eu tô falando arte, não tô falando Arte. obra de arte. Qualquer um faz arte. Tô Calma. falando de arte, não obra de arte. Vai entendeu? devagar, né? É. O que vocês fazem lá já é obra de arte. Mas eu vou repetir, eu já falei em outro episódio que eu vou repetir. Cara, independente da ferramenta que você usar, o que conta é a sua criatividade. Entendeu? Se você é um cara que olha para um ícone e consegue ver no ícone um logotipo, então mostra para mim que você faz um logotipo. Não importa a ferramenta, você pode usar até o PowerPoint. Me faz aí o que PowerPoint. você... Entendeu? Longe, Eu já vi... MS-DOS, agora mesmo rola aí. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu já vi neguinho fazer um clipe musical em PowerPoint. Não, Que aí top, dá né? pra É fazer. muito doido. Antes tinha o Movie Maker. Movie Maker, É, nossa. Tanto que eu já usei Movie Maker, rapaz, pra fazer CDzinho Edição de de Dia dos vídeo. Namorados. Mandar um videozinho pra crush, né? É isso mesmo. Top Mas demais, voltando né? lá no assunto, você contando a história, Na cara, crise eu de quero saber como é que 2019. você fez pra tipo, levantar de novo. Justamente, foi uma história assim linda. Porque fechou o comércio e nisso aí não tinha para quem vender. Não tinha para quem vender. E eu era orgulhoso e não sabia. Olha só para você ver. Eu era orgulhoso e não sabia. Aí foi um momento muito difícil que eu comecei a ganhar a cesta básica. Não tinha os irmãos da igreja e tal. Fazia a cesta e minha esposa pediu. Eu não tive coragem de pedir. Porque pra nós homens, assim, até então, o que passava? Nó, tem que depender de cesta básica, ganhar cesta básica. Eu sou um cara trabalhador, sou um cara, né, que corra atrás, não preciso disso, e eu tô ganhando cesta básica. E naquele momento eu precisava, não tinha o que fazer, era o momento. Por mais que você era orgulhoso, né, cara? Justamente. Não, eu era orgulhoso e não sabia. Não é que eu era orgulhoso. Eu pensava que não era orgulhoso, sabe, Rei? É porque eu vou quebrar um paradigma aqui hoje, aqui, ó. Vocês vão aprender algo. Muitos são orgulhosos e não sabem. Verdade. Entende? Principalmente pro homem masculino, cara. Justamente. Aí, mano, eu fazia mini pizza, saía de porta a porta. Não vendia uma. O momento de crise é um momento de crise. Ninguém tava comprando nada. Deserto, ó. Quando é seu deserto pra você passar, ninguém vai passar por você. É você. Entendeu? E o seguinte, não adianta, tem um detalhe. Não é que eu era lascado, não era isso, não. Era o momento que eu tava vivendo. Não adianta você tentar ajudar um lascado se ele não quer. Tem algo assim. Tem. Se você for tentar ajudar o lascado pra poder fazer ele crescer, e ele não quer, ele quer aproveitar daquela miséria ali que tá recebendo e continuar dependendo daquilo, isso aí você vai automaticamente vai tomar pra você também esse... Acaba infectando, né? Com certeza, infecta. Pega aí, virou um vírus, né? Contagioso, né? Isso. Contagia. Você caminhar com um cara travado, você vai travar, mano. Isso é fato. Você tem que caminhar com gente melhor. Isso é fato. Nós temos que... E nisso, quando eu falo que eu era um cara orgulhoso e não sabia, era porque eu comecei a ganhar a cesta básica. Gente, para pra pensar. Naquele momento, eu precisava. Não era, vamos falar assim que... Você não tava acomodando. Não, ao contrário. Muito pelo contrário, tava te incomodando. Justamente. Receber a cesta básica. E eu sou um leitor da Bíblia e professo minha fé cristã. E ali, então, eu li uma parte na Bíblia que fala assim que a gente tem que esforçar para entrar no descanso.
A Bíblia, se você pegar ela, você vai entender que ela nunca vai falar assim, principalmente no Novo Testamento ali, nunca vai falar assim que você tem que fazer para merecer. No Novo Testamento. A Velha Aliança é diferente. Olha, foi uma chave também onde que eu aprendi. Tudo que você se esforça para poder merecer, espiritualmente falando, você não vai obter aquele êxito. É onde que a gente falou de fé. Entende? E eu li uma passagem na Bíblia que fala assim, esforça-te, pois, para entrar no descanso. É a única parte no Novo Testamento que vai falar para você se esforçar, é para descansar. Cara, isso é muito profundo. Isso é muito legal. E já viu que quando tá tudo atrapalhado, nada naquele dia seu, nada tá fluindo, vai para casa, mano. Deita, vai descansar. Que no outro dia... Sua cabeça vai estar limpa. Justamente. E quando eu comecei a ganhar a cesta básica, eu comecei a orar a Deus. Falava assim, ó, Pai, me ensina a entrar no descanso, que a sua palavra fala para me esforçar para entrar no descanso. E é isso que eu preciso aprender. É isso que eu quero, é isso que eu preciso aprender. Esforçar para entrar no descanso. Bacana. E muitas das vezes, nesse momento, a cabeça não deixa. Acabou. E graças a Deus você tinha aqueles irmãos lá pra te ajudar, né, cara? Justamente. E hoje, né, a chave virou. É onde que eu vou entrar. E nisso, cada um é questão de fé. Eu tive uma experiência com Deus. Como nós estamos conversando aqui, eu ouvi Deus de uma forma audível, com um português muito claro. Onde falou, levanta sua cabeça. E me falou umas palavras que eu guardo para mim, não vou, né, Claro. comunicar, que é claro. algo meu. Foi num domingo, no culto. Na segunda-feira, eu já descansei. Se Deus me falou aquilo, acabou. Acabou. Eu não preciso preocupar mais. E um irmão levou uma cesta básica, a minha última cesta básica que eles trouxeram para mim. Só que essa última cesta básica eu não ganhei. Eu recebi ela. Olha que uma palavra, ela muda completamente o contexto, porque meu orgulho caiu. Eu precisava. Porque Deus estava mandando e eu não recebi, eu simplesmente ganhava. Não queria estar naquela situação. Cara, isso aí... Nossa. Entendeu? Agora eu entendi. Eu não queria estar naquela situação. Você recebeu. Recebi, eu era orgulhoso, eu não queria receber a cesta básica. Deus derrubou seu orgulho. Justamente, aonde a chave virou. Entende? E naquela segunda-feira, na hora que ele entregou, ele virou e falou assim, ó, Deus está me falando aqui que essa é a última cesta básica que você ganhar. Pronto. O irmão que te falou quando te entregou? Foi dessa forma. Caraca. Dessa forma. E dito e feito. Por quê? Eu recebi. E a partir disso eu aprendi algo. Se nós formos na lanchonete, nós comemos ali um lanche, se você virar aqui e falar que vai pagar a conta, você vai pagar a conta. Eu não vou relutar mais nas bênçãos. Eu aprendi a receber as bênçãos que vêm para mim. Antes eu era assim, me leva ali no supermercado para buscar uma compra ali, me leva ali para levar um tal produto ali. E a pessoa, não, toma aqui R$20 para você colocar de combustível. Eu, não precisa não, só. Sabe, que tem aquele orgulho bobo. Não precisa não, eu fiz para te ajudar. Se a pessoa tá te dando de bom grado, né? Rapaz, se a pessoa tá te abençoando, recebe ali, ué. Entendeu? Já viu aquele dinheiro que a avó te dava ali? Que lá recebe, moço. Não precisa ter orgulho, não. O momento tá difícil, recebe. Pra você aí que tem dificuldade e tá passando por um momento difícil, não erga a cabeça. Se é um momento aí, pega, recebe. Não fica com essa de querer, eu não queria estar nessa situação. Não, para de murmuração, recebe, pronto, é Deus te abençoando, pronto, é isso aí. E nisso, as coisas mudaram. Olha o tapete entrando aqui novamente na história. E começou, a partir daquele dia, eu imaginei o que eu preciso fazer para
para resolver meu problema. Tá vendo como que até a forma de mentalidade pensar mudou? muda. Por quê? Eu tava cansado, moço. Eu tava com a cabeça assim, a mil. A mil. É onde eu pensei assim, não, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? E aí eu desenvolvi o tapete higienizador de calçado, o que é o tapete sanitizante. Tá de sacanagem comigo. Cara, vou te falar um negócio. Cara, isso aqui... Ó, aqui quase virou uma pregação, o que eu achei muito massa. Um testemunho, que eu também achei muito massa. Cara, foi Deus agindo realmente na sua vida. Porque você criar o tapete naquele momento que tava mais precisando, aonde você achou... esquece. Mano, aonde você achou o problema do seu negócio naquele momento. Acabou, Não tô esquece. vendendo. Como é que eu vou fazer pra vender? Pô, tá cheio de micróbio, verme nessa porra aqui, ó. Desse vírus maldito. Vamos fazer o tapete de... Caraca, meu irmão. Não, isso foi genial, foi sacana. Rapaz, aí o que aconteceu? Eu fui e comecei a fazer esse tapete. Iniciei, como que eu comecei o meu primeiro tapete higienizador? Eu comprei aqueles EVA, sabe aqueles EVA? Aham. Tinha uns de 10 milímetros e tinha de 5 e uns de 20 milímetros. Eu fazia uns quadradinhos assim, ó, com os tapetes de EVA, não sei se vocês chegaram a ver deles aí. Já vi isso. E dividia ele no meio, aí uma parte molhada Outra e a parte outra seca. enxugava. Rapaz, mas eu vendi tanto. Ou seja, porque eu tive uma experiência com Deus, não foi nem X, Cara, não, E é mano. diferente daquele cara que vê a oportunidade com ganância, né? Não. Porque o que porque teve na de hora que gente vendendo começou, máscara. O Ah, que o nossa pessoal começou tipo assim, teve gente de empresa de comunicação visual, que eu conheço a história, até o pessoal, se eu não me engano, vou falar aqui da Mídia Fix, começou a fazer para doar máscara. Então, é uma empresa de comunicação visual que trabalhava durante a pandemia para ajudar as pessoas e o pessoal denunciava. Olha só pra você ver. Falando, não, tá todo mundo fechado, por que ele está trabalhando? E tipo assim, eles respeitando Nossa, o cara. distanciamento, trabalhando com máscara e fazendo produto para doar, E o e os povo caras denuncia. denunciam. Brincadeira. Você vê Entendeu? como que é as coisas, né? Cara, mas essa história sua aí foi Aí, demais, hein? Cara, que da hora. aí voltando ao assunto, eu falo assim com propriedade, que eu prosperei 5 anos em 3 meses. Nossa, que beleza. Coisa cara. de louco. Foi um momento que eu ganhei muito dinheiro. Mas eu vou te falar um Não, negócio. não é que eu usei disso pra ganhar dinheiro, não. Longe disso, aproveitando a desgraça dos outros. Não foi isso. Foi A gente a sabe. ferramenta que Deus me deu no momento pra poder aplicar. Mas eu acho interessante você contar o jeito que aconteceu, porque na minha visão, porque as pessoas gostam muito de questionar Deus, né? O podcast hoje vai ficar bem religioso, hein? Não, Mas é bom, mas bom. assim, a minha visão sobre essa pandemia, porque eu também sou cristão também, né? Sou católico, mas sou cristão. Cristão. Né? É o que eu falo. Qualquer um que tem fé, professa Deus. Exatamente. tem uma- Eu penso do mesmo jeito. né? Então o que acontece? Na época da pandemia, eu comecei a perceber algumas notícias. Tinha até uma página que criaram na época, que não deixa de ser de comunicação também, né? Essa página ela chamava Good News. E ela mostrava as notícias boas durante a pandemia. Tipo assim, vacina tá saindo. Vai demorar tanto tempo pra ter vacina, sabe? Isso era boas notícias. E aí eu ficava lendo essas notícias e isso me dava esperança, sabe, cara? Mas eu nunca deixei de ter esperança em relação a essa pandemia. Por mais que a gente ouvia no jornal que pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, eu sempre via que aquilo ali tinha a mão de Deus em algum momento, entendeu? Pô, mas você tá falando que Deus trouxe o vírus? Não, cara. O vírus aconteceu por um erro humano. Mas através disso, Deus vai agir em um monte de gente, um monte de coisa. Você é uma delas. Que através de tudo isso, Deus derrubou seu orgulho para você prosperar mais ainda. Você teve uma grande sacada com o seu negócio para poder sair de um buraco que você estava. Sim, colocou em prática, né? Outra coisa também, mundialmente falando, o meio ambiente. Nessa época que tudo fechou, quanto que o meio ambiente melhorou, cara? O ar melhorou em São Paulo. Justamente. Rios melhoraram. Você entendeu? Animais que estavam tudo escondido Instinto. aparecendo de novo, cara. Você entendeu? Olha, Camada de ozônio. Eu ouvi falar que a camada de ozônio melhorou por conta Eu disso. vou falar uma coisa pra você aqui com propriedade.
nós nunca vamos conseguir acabar com a natureza. Nunca. Tem gente, esses defensores aí do meio ambiente aí, vocês vão me perdoar aí no que eu vou falar. Nós nunca vamos acabar com a natureza. A natureza, ela tem seu ciclo. E quando ela quer restaurar, um vulcão vai estourar, um tornado vai passar, vai destruir tudo, e do nada aquilo ali floresce e vai acontecer tudo de novo. Mas isso aí só acontece porque o homem vai lá e extrapola, né? Justamente, Só justamente. Então. Porque... Mas se o homem não tivesse a consciência, igual os defensores têm... Não, sim. Se não tiver esse lado, cara, o homem vai... Sim, mas para pensar. A própria natureza, ela vai... Ela dá um jeito de dar um couro na gente. É que nem o nosso corpo, você que corta, vai sangrar. O que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai produzir algo para poder... Regenerar. Mas se você não estiver bem da saúde, isso não vai acontecer fácil. Justamente. O homem vai chegar a um nível que vai estar muito poluído. O que vai acontecer? Vai morrer um monte de gente. E o que vai acontecer? Primeiro acaba o homem. Justamente. Exatamente. Mas a natureza, ela vai renovar. É como se estivesse falando, antes de cortar a última árvore, o último homem cai. O último homem cai, exatamente. Mas isso é melhor a gente conscientizar. Não é que eu sou contra, né, os ambientalistas, não é isso não. É o seguinte, há necessidade, sim, da gente conscientizar, evitar cortar exatamente. Plantas, cultivar, porque o pessoal também não tem a percepção da grandeza que é a natureza. Justamente. É isso que eu tô falando. A natureza é muito maior do que a gente imagina. Nós não temos noção. E muita da parte da natureza... Se Deus cuida de nós, não vai cuidar da natureza, que foi ele que criou também? Nós conhecemos o mar... Mas eu costumo dizer, cara, que Deus tá em tudo. Deus é a brisa que bate na janela da sua casa. Deus é a árvore que tá balançando ali na rua. Entendeu? A energia de Deus tá em tudo. Então não tem jeito, cara. Se você começar a maltratar demais aquilo que é a energia de Deus, você vai receber em troco e vai te provar. Dúvida, vai te provar. Entendeu? É provação. Chama pra você trocar uma ideia com ele. Chega aí. Mas então você... Aí acabou, né? Você foi lá, teve a sacada do tapetinho, cara, vendeu e levantou de novo. Rapaz, paguei bastante conta nesse momento. Já coloquei meus aluguéis em dia. E aí... conta de luz, de água, e foi muito rápido. Foi algo assim... Quando a gente fala assim que Deus prospera 10 anos em um, e se pode acreditar, isso acontece. Cara, isso é muito legal. Acontece, porque quando ele tira para falar assim, não, esse aqui eu vou abençoar. William, eu tô curioso com uma coisa aqui, cara. Eu vi você falando que você aprendeu a mexer com tráfego pago. Aí eu pensei numa coisa, cara, você fez curso de quê? Porque eu tô vendo que você vende muito bem. O jeito de você conversar, pra mim, é de um vendedor. Porque você começou o seu negócio aprendendo a fazer isso aqui, mas você também aprendeu outras coisas. Aprendeu a vender esse negócio, aprendeu as coisas novas, né, que é o tráfego pago hoje em dia, né? Sim. Então, tipo assim, se um cara entrar pra trabalhar com você, você vai saber ensinar desde fazer o tapete até vender na internet. Tudo. Isso é muito legal, cara, porque você tem uma bagagem muito boa e igual você estava falando mais cedo, né? Você treinar alguém, que seja seu filho hoje, pra tomar conta do seu negócio. Você saber fazer, 2 ensinar filhos de tudo. Já trabalham comigo. Bacana. Já trabalho. Bacana. Não abro mão. E que curso você fez, assim, que você fala assim, não, gente, vocês precisam focar nesse tipo de curso pra fazer o que eu faço Tráfego hoje. pago, no caso. É o principal. Era o Facebook Ads, não tinha ainda o Google. O Google já tinha. Você fala um curso do Google. O Google, comecei a anunciar no Google. O meu negócio ali, anunciei no Google o meu negócio. O próprio Google Ads. E, mano, foi abrindo e fuçando as ferramentas. E vendo o YouTube. Inicialmente comecei no YouTube. Legal. YouTube. Pagava um cursinho mais baratinho. Aí eu abri o gerenciador de anúncio. Como a gente sempre começa ali no impulsionar, aquele botãozinho. E tudo começa aí. Aquele botãozinho impulsionar funciona, viu? Funciona, porque ele traz visibilidade. Talvez ele não vai performar como um gestor de tráfego. Sim. Ali no gerenciador e tal. Tem
Cada um tem um objetivo diferente. Justamente. E você define, configura ele com o objetivo que Justamente. você quer. E aí eu fui abrir meu gerenciador, aprendi, né? Entendi o custo, o que é a visualização, o custo por mensagem. E ali eu fui os criativos que mais performam. Depois comecei a gravar os vídeos. Hoje roda vídeo meu aí, vai aparecer pra você. Agora você vai perceber na hora que aparecer meus vídeos. Bacana, bacana. Mano, eu destravei. E claro que eu vi que o tráfego pago, ele é algo assim... Hoje vai ter dois tipos de empresa. Aquelas que vendem pela internet e aquelas que não vendem. Então, a internet hoje é um meio assim de você divulgar top. E não é só o Google, Facebook, é TikTok, é o... Como se diz? Kawaii, LinkedIn. Né? Então, é várias ferramentas de ads aí que você pode utilizar para trabalhar e empreender. O Inspira Print é isso aí, ó. Mas como que você tem que fazer? Começar. Se você não começar, não vai acontecer. E eu sou um cara muito curioso. Bacana, Entende? isso é legal. E quando eu fiz Senai, naquela época de 2000, eu fiz Senai em 2007, curso técnico mecânico industrial, é onde que a gente aprende muita coisa, a gente coloca em prática. Uma vez eu tava para comprar uma máquina de vulcanizar tapete, era R$7.000, com R$900 eu fiz a máquina, e aí? Oh, Então conhecimento sempre é tá válido, vendo, cara? né? Que incrível, né? Ah, estraga um equipamento meu, eu vou lá e ajusto. Cara, isso é engraçado você contar, porque eu acabei lembrando, eu lá em casa. Eu comecei a trabalhar em telemarketing. E essa minha vida dentro do telemarketing me fez me interessar por informática, né? Sim. Tecnologia, né? Computação. E aí eu entrei no ramo do telemarketing, numa área lá onde dava suporte técnico para quem tinha problema com conexão com a internet. Eu sei que ficava mandando reiniciar o computador. É isso mesmo. Reiniciar o computador. Sabe aquele negócio, aquele clássico assim, Não adiantava nada. Não, é real que resolvi, era só resolver. Não, desliga o modem. Cara, mas eu vou te contar. Eu já escutei tanto absurdo que eu falava assim, não é possível. Eu juro pra você, tinha cliente que ligava lá. Agora. Tinha cliente que ligava lá e falava assim, olha, minha internet não tá funcionando, todo bravo, xingando, né? E a gente tem que escutar, né? Ah, não sei o que, não funciona e tal, não tô acessando nada. Senhor, me fala por gentileza, quais são as luzes do seu modem que estão acesas? Ele, não, tá tudo apagado. Aí eu falava assim, ué, mas tudo apagado? Senhor, então faz o favor, desliga o seu modem e liga de novo, direto da tomada. Aí ele liga lá, não, mas tá desconectado da tomada. Você entendeu? Então, Né? então o básico funciona. Sim. Não, isso Então, aí, se isso você- aí se mostra o cara que liga pra existe você, gente tô com um problema tipo. na internet, e você pula algum processo, não vai funcionar. Mas se Então você vo- começa pelo Mas se básico. a gente fica rindo assim, mas isso acontece com a gente. Velho. Cara. É tanta coisa, tanta Mas informação acontece. onde eu queria chegar? Com o Max, não. Não. Vou contar porque aconteceu. Então conta, Conta. Tá vendo? Quero que você conta. Eu sou um excelente eletricista, do tipo que põe fogo na casa. Não, cara, você é micreiro. Não. Você é não. micreiro. Ó a idiotice que eu fiz. Sabe quando você faz um trem sabendo que você tá fazendo errado? Eu fui ligar uma lâmpada, instalar uma lâmpada do lado de fora de casa. Eu peguei os fios, a fase e o neutro, e coloquei no disjuntor da tomada. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu tô fazendo errado. Né? Porque Não fez Senai, tá vendo? Eu sabia que eu tava fazendo errado. Eu peguei a fase e o neutro, em vez de eu ligar o neutro direto e pegar a fase e pôr no interruptor e depois continuar ela, eu fechei o curto aqui e deixei o interruptor. Aí eu assim, eu olhei pra aquilo e falei, cara, isso aqui tá errado. E continuei. Meus dois filhos. Isso aqui dá um bom corte, viu? E circuito que vai. Não. Circuito que vai. A minha casa tem painel solar, tem... Nossa, mano, perigo. E aí eu fui assim... Aí eu fiz o seguinte, vou desligar a chave geral de casa, porque eu sei que eu tô fazendo um trem errado. Eu tô fazendo errado. Desliguei o geral da casa, desliguei o da rua. Falei
Falei assim, eu vou testar só com o da rua, porque eu sei que eu tô fazendo errado. Você desligou do painel solar ali. Tudo, desliguei tudo. Aí eu liguei direto só no da rua, pra não pegar o do painel solar. Liguei. Eu já liguei, já fiz só assim, ó. Nem esperei dar estrada. Blá, blá. Uma aviação todinha. Caraca. Uma aviação todinha. Do interfone, da fiação que eu pus, da fiação que Quase vai deixou o bairro inteiro sem luz. Não, da fiação que vai na laje da casa. O cara teve que ir lá trocar tudo. Nossa. Aí ele imagina que ele que desligou o disjuntor. Não foi o curto que desligou o disjuntor. Né? Eu fui com o movimento da mão. Porque o da rua E segurou não lá em desarma. cima um pouquinho. Né? O da rua não desarma. Desarma. Não, o da rua não desarma, não. Desarma. Porque eu fiz assim, ó. Plap, plap. Eu já fui na intenção, eu sei que tá errado. Não é mas eu quero saber não qual que é o você erro. fez isso, é porque ele desarma. Porque como você pressionou pra cima, você segurou. Entende? Não, eu fui Sim. com. Eu fui com esse. Mas empurrou e puxou. Mas não, isso é rápido. Sim, Isso é rápido. Mas Isso é rápido. mas eu fui com a intenção de e com esse dedo levinho, com esse aqui já tipo assim, vai pra cima. Não vai pra cima, não. Não vai. Blá, blá. Eu fiz assim, ó. Blá, igual um guitarrista faz. Blá, blá. Rapaz, queimou tudo aí. Meu Aí eu Deus. falava assim, você teve sorte que não espalhou, porque podia ter queimado seu painel. Geladeira. Não, podia ter queimado tudo. Botado fogo na casa. Mas enfim, o grande lance que eu tava querendo chegar, que o William tava contando aí, eu contextualizei pra poder entender, né? Eu aprendi a mexer com computação. Aprendi a formatar meu próprio computador. Aprendi a entender como é que funciona cada peça de computador. A potência de cada fonte, tudo, né? E aí hoje, trabalhando como designer gráfico, se o meu computador dá problema, eu não mando pra assistência. É muito difícil. Acho que eu nunca mandei um computador meu pra assistência. Eu formato, eu troco HD, eu troco memória RAM. Mas você já estragou alguma pecinha ou outra nessa... Vou te contar, igual fiz igual o Max. Vocês vão te Depois contar uma eu tenho historinha. uma, hein? Depois eu tenho uma. Vou te contar uma historinha, mas a minha não foi tão drástica igual a do Max. O que eu fiz? Eu sabia. Meu que eu primeiro tava errado. PC eu comprei no Você Carrefour. sabia que você tava errado também. É. No Carrefour. No Carrefour, olha lá, olha a bobeira. Não sabia nem comprar, hein? Exatamente. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não tinha experiência nenhuma nessa época. E já fez Eu só o queria ter um PC. Fez o cartão do Carrefour e já... Nem foi no meu cartão, inclusive. Mentira, foi com o meu primeiro salário que eu comprei. Aí, Eu fazia curso na Icaso, na época. E aí eu comprei... Icaso era o programa de jovem aprendiz que tem hoje. Sim. Comprei meu computador lá e fui, né? Aí foi o técnico que instalou todo o meu PCzinho, de tubo ainda, né? Eu todo feliz, né? Baixando música lá e tal. E aí... O Pentium, qual Pentium que era? Fui fuçar. Curioso igual você? Fui fuçar, fui aprender, né? E aí eu fui lá nos programas que estavam instalados e fui fuçando, fui desinstalando aquilo que eu falei, não, isso aqui tá ocupando espaço no meu HD, não sei o quê. Achando que tava esperto. De repente o computador não tá saindo som. Os drive. E eu assim, gente, desconecta cabo, de nada, desliga o computador, liga nada. Antigamente era legal que você podia deletar os drives. Aí o William, liguei pro técnico. Com muita raiva, eu liguei pro técnico. Não, meu computador não tá funcionando o áudio. O técnico chegou lá, olhou os cabos, assim. Ele nem tocou em nada, só olhou, viu que tá tudo conectado, ligou o computador. Falou assim, você recebeu um CDzinho junto com o seu computador? Né? Eu recebi, tá nessa gaveta aí. Cara, eu juro pra você, na época, a visita técnica era R$50. Era Eu muita paguei grana. R$50 pra ele abrir a minha gaveta, pegar o meu CD pra instalar o drive de áudio que estava comigo. E voltou a funcionar, ele foi embora. E aí? Deste dia em diante, eu falei, nunca mais eu vou gastar dinheiro com técnico. Não, Aí eu comecei a aprender. eu tive um funcionário, até amigo meu, ele falou que ele era técnico também. E a mulher ligou lá na assistência técnica, não, vem cá, porque os números do teclado parou de funcionar. Ai. Aí ele foi lá e ele... Nossa, na hora que ele viu, ele falou que viu lá, a luzinha não tava acesa. Só que ele entrou, fuçou. Não, aí já fez é uma sacanagem, média, né, Aí é sacanagem.
Aí, só que é o seguinte, ele tinha que cobrar a visita técnica. Não tem como. Era, mas de todo era a jeito. empresa. É Só que aí, visita. tipo assim... Independente do que for, mas você me deslocamento. cobrou só pra apertar um botão? Eu falei, não. Apertar só um botão eu não te cobrei, não. Agora, saber qual botão eu te cobrei. Exatamente, é diferente. Antes de bater o martelo, né? É. O motor ali. Aí ele falou que só chegou lá, tuf. Aí e foi instruir, ó. Esse botão aqui não pode apertar. Mano, é uma coisa que eu fiquei muito tempo assim, sem entender por que esse botão Por isso existe. que tinha aula de Pra informática. quê? Por que ele existe? Aquilo lá... Num lock. Então, porque tem algumas funcionalidades do teclado, antigamente, por exemplo... Tem teclado... Antigamente. Tem a tecla função, esse tipo de coisa. Quando você desativava ele, por exemplo, principalmente em jogo, você desabilitava o no-lock, aí você habilitava como se fosse um teclado de joystick. Você podia Entendi. jogar pelas teclas do teclado. Entendi. Aí é pra gamer, né? Não, pra mas mim, tinha não é pra outras mim, não é pra mim. funcionalidades também. Não, Você é gamer. não eu dava aula de informática, então eu era curioso. Você é gamer. Também, eu brinco também. Tá vendo? É, a gente brinca também, cara. Deixa- Joguinho é bom. Deixa eu te falar, e comigo falar a respeito de ser técnico, não. Eu sou técnico, mecânico. E o que acontece? A minha plotter, eu tenho uma Epson 7200, a boca de 1,60. E de tempo em tempo ela começava a imprimir e do nada ela começava a riscar. Já tava, né, no fim, Cabecinha já tava no aqui, fim ó. da Da cabeça de impressão. Eu falei assim, não, eu vou eu vou limpar essa cabeça. E fui até olhando, aí eu peguei e vi uns vídeos até do Giovanni. Com água desmineralizada, não sei o que tem. E eu peguei, fui, tirei a cabeça, limpei, peguei a seringa e... Nunca tinha mexido com plotter, mano. Aí, limpei, deixei limpinho, encaixei, voltou a funcionar. Só que toda vez que a cabeça volta a funcionar, ela não volta 100%. Tem que fazer a limpeza. Tem que fazer a carga de tinta e tal. Coisa que eu não sabia. Claro que eu não sabia. É coisa técnica. Existem os programas para você injetar a tinta dentro da cabeça. Então, isso eu não sabia. Então, Aham. mas funcionou. Só que funcionou bem riscado. Aí eu pensei assim, ó, vou dar uma carga pesada de tinta. Dei uma carga pesada de tinta. Beleza, nós já começou... Ficou assim, quase uns 90%. Eu falei, não, já tá limpa a cabeça de impressão. Eu vou dar outra carga pesada de tinta. Só que eu não sabia que na Epson específico, para você que tem aí a Epson Sublimatic 7200, não faça isso. Não dê duas cargas pesadas, uma em cima da outra, que queima a cabeça de impressão. Ixi, queimou? Aí queimou a cabeça de impressão, aí foi esse 14.600. Minha reais. nossa. Mas já tava morrendo. Já tava morrendo. Então o choro é menos doído. Aí, só que o seguinte, eu depois que eu fui saber a profunda, era o dumper também, entendeu? O dumper já tava bem entupido. Eu troquei o kit dumper ali e a cabeça de impressão Aquilo já que não era. te mata te fortalece. Também tem a questão de ar, né? Às vezes entra ar Bolha. e não sai. Mas na Epson é muito difícil. Mas mesmo depois de essas- você ter tirado a cabeça, Sim, aí sim. o processo, Aí esse sim, processo sim. aí pode deixar. Aí sim. Mas Epson é bom isso, né? Tendo tinta não dá entrada de ar. Eu brinco porque, tipo assim, quando eu montei minha empresa de comunicação visual, eu montei com um computador, uma HP Laser A4 e uma Epson A4. Já era. E fiquei com elas e as trabalhando tal. A Epson, só usei tinta original, 5 anos sem dar nenhum trabalho. Só que a Epson é malandra. Ô Epson, para com isso. Vocês param com isso. Aí, ó. Eles colocam o limitador do software para que você leve a impressora na assistência técnica, sem necessidade. Que é só dar um reset. Eles colocam ela no computador. O reset a gente não pode divulgar. Como faz? Como faz? Mas é isso que é feito. É feito. Então, o que acontece? Aí a gente pesquisa, acha, tem o descarte da tinta, lava, seca, pá. Tem o reset que você faz. Talvez a peça nem tá cansada. Não! Porque quem usa da forma correta... 5 anos imprimindo direto e eu usava a Epson para fazer panfletinho. Então você imagina o tanto que essa bichinha trabalhou.
Ganhava R$1 por impressão colorida. Ô! Imprimindo, Prosperou, hein? imprimindo. R$1. Cara, Epson é braba, né, velho? A Epson acho que é uma das... A Epson, quando lançou a EcoTank, meu amigo... O problema da Epson é só o chip, viu? Não, mas é justamente isso. É porque ela põe limitador para te forçar A comprar a a tinta comprar... dela. Não só tinta, eu falo a consumir manutenção, os trabalhos dela. Tem muita coisa aí que, tipo assim, ninguém hoje quer produto durável. Você já reparou que os armários hoje em dia não dura, televisão, esse trem. Ninguém quer mais produto durável, porque os caras querem ciclar para poder vender mais. Até os carros, né? Então, Até os carros. Hoje, bateria é 2 anos. Deu 2 anos, ela acaba. Não... tá feio o negócio. O negócio... É, ou seja... Obsoleto programada. Eu esqueci o nome da Ixi, palavra. nem agora. nunca ouvi isso que você tá falando. Obsolescência programada. É um negócio programado aí para o trem ficar obsoleto. Sim, sim. Obsoleto programado. É feito de propósito, uma linguagem popular. Já faz para durar tanto tempo. E ficar mais baratinho. Justamente. Fica baratinho e dura pouco. Isso. Comprou pelo que quis. Mas o seguinte, ó, Epson é Epson, viu? É o Epson melhor, ao meu ponto de vista. Claro que tem Mimac, muito boa também, mas em questão aí de plotter de Pra impressão, sublimação. a robustez do equipamento é outro nível. Né? A chinesa é muito boa. Tanto que Né? tem várias máquinas aí que tinha no mercado que cabeça de impressão Epson. Epson. A famosa i3200 É Epson. Cara, eu não tinha parado pra pensar, né? Entende? É Epson. É Epson. É Epson. Nossa. Doideira, hein? I1600 e 3200. Essas são famosas cabeças, elas não são industriais, né? São cabeças Pra plotter de para impressão. plotter de impressão, assim, um nível mais Mais hard. baixo, assim, que aguenta ali uns 2 Não anos, 3 não, anos. Começou agora, né? Eu acho Sim. que não tem 2 anos, não tem? Eu acho que eu tô colocando assim meu ponto de vista que vai durar uns 2, 3 anos. Mas não tem 2 anos que lançaram ela, tem? Lançou na Future Print, se eu não me engano, do ano retrasado. Então. Começou a cair 1600, depois no outro ano veio aí 3200. Não foi ao contrário, não? Eu acho que foi ao Foi ao contrário. Veio primeiro a 32, aí o povo tava achando muito caro e eles diminuíram o tamanho e veio a 16. E a Future Print? Tamo lá. Esse Você aí. vai? Todo ano. Inspira, né? Realmente inspira a gente. Ó, não perca, gente. Vai lá na Future Print. E Da hora, pra hein? quem não for, a gente vai trazer conteúdo de lá para vocês poderem estar conhecendo as novidades, as tecnologias, o que tá vindo aí de novidade. Nada igual você está lá. Sim. Mesmo que você não compra nada. Não, eu falo, o pessoal vai e fica hipnotizado com as máquinas grandes. O segredo tá nos estandes pequenininho. Os estandes pequenininho que você não vai conseguir conversar sem a ajuda de um aparelho, que é os chinês, lá tá o segredo. Porque lá vocês vão encontrar as tecnologias que estão chegando ainda. Então tem stand que às vezes nem começa. Cara, tem acho que umas 4 feiras atrás, eu vi o DTF UV com ouro e prata. Eita. Até hoje não veio pro Brasil. Eu já descobri como que faz, já descobri aonde O tem na Max China. é o professor Pardal. Ele pegou uma UV e fez uma DTF, mano. Mas Ele a DTF é o... Eu sei que ué. é, mano. Eu sei Não que tem. é. Mas Agora- o camarada, assim, agora você ele quer corre ver- atrás, você quer ele ver faz que- acontecer. Você quer ver o que eu fiz? Depois você pergunta o Caio lá. Sabe a DTF têxtil? Ela é uma sublimação. Tem tudo a ver. Não é, eu fiz o teste. Eu peguei a mídia, imprimi na sublimação, passei o poliamida, passei o soprador e prensei na camiseta. Já era. Só que, tipo assim, é um processo sujo e trabalhoso. Que não vale a pena. Não é vale a inviável. pena. Mas eu fiz pra quê? Pra mim ter certeza de como o processo é feito. Agora, vamos lá, pessoal. É uma curiosidade. A gente estuda, a gente vai para a escola, estuda para a gente entender.
né? Aham. O que é a sublimação? Na escola a gente aprende solidificação. O que é a solidificação? Processo do líquido para o sólido, Isso. né? Evaporação do líquido para o vapor, certo? E qual que é o processo da sublimação? E aí? Ah, é. Boa, que boa. pra vocês quem acham? estudou. Quem sabe o que é? Você sabe o que é. Vamos dar até um tempinho que é. não. Você não lembra o que é sublimação? Não, eu lembro o que é sublimação, mas eu fazer essa brincadeirinha que vocês estão fazendo, eu não sei como é que é. A Não. resposta. Então, aí vai ter os patrocinadores. Tem que ter os patrocinadores. Então, depois do patrocinador aí, ó, nesse corte do vídeo, vai vir a resposta aí pra vocês, ó. E hoje, patrocinador oficial do podcast, Ubercap. Se você precisa de wind banner, capacho, sublimação, sacola, camiseta, chama o Ubercap. É isso aí, ó. A melhor no ramo de sublimação. Então, o processo de sublimação, dando a resposta, né? É o processo do sólido pro vapor. Que doideira, hein? É onde que a tinta no momento estado dela sólido, ela passa por uma alta temperatura, gera um vapor que transfere para o produto a ser sublimado. Pode ser caneca, tecido. Só que é o seguinte, a sublimação ela é hoje. Estou falando hoje. Né? Pode ser que agora nós chega lá na Futura Print e vai mudou tudo. Já mudou diferente. Hoje a sublimação ela é para tecido 100% poliéster ou para superfície em poliéster. Ela não adere em outro tipo de... A superfície tem que ser tratada para receber. Justamente. É por causa da temperatura. Se for mandar um algodão lá, vai queimar. Não pega. Ela não pega. Não pega. É porque o que acontece? Ela vai... Qual que é o produto sólido que vai ser evaporado e depois vai ser solidificado de novo? A tinta. Então, da mesma forma, você não tem uma tinta para plástico, uma tinta para metal? Entendi. A tinta da sublimação é feita para poliéster. Entendi. Que nem você, né? Se Você você pegar tentar uma caneca qualquer e querer personalizar a caneca, não vai dar. Ela tem que ter um tratamento ali nela de poliéster para poder receber essa tinta. Receber a sublimação. Que nem o mousepad. Você falou um negócio aí que eu lembro de escutar muito o povo falar, vou fazer um transfer. Justamente. Tem umas máquinas que chama isso, transfer, justamente, né? O transfer é sublimação. Sublimação. Isso. Mas qual que é a diferença? Tem diferença de uma máquina de sublimação transfer ou uma máquina de sublimação? O transfer, você pode... O transfer, eu acho que é o equipamento, né? O transfer é o seguinte... É a técnica de... É a pessoa que começou... É o início da pessoa que está entrando na parte de confecção com sublimação. Ela compra uma plotter Não, o transfer é o processo de esquentar uma superfície para ela aderir em outra. Uhum. Então, vamos supor, a sublimação, ela utiliza o sistema de transfer. Por quê? Você vai esquentar e ela vai transferir o vapor, a tinta para o tecido. Uhum. Se você tiver lá, vamos supor, um vinil transfer, você pega o vinil, faz o recorte na plotter, põe na camiseta igual. Aí vai para qualquer termocolante. Termocolante, é diferente. O vinil... eu vou fazer aqui o merchan aqui, o pessoal da Vinil Transfer, que é uma empresa, e o vinil tem essa característica, que você pode pegar, fazer a impressão na plotter solvente, no Epson, no HP, Macro, Rocketjet, você imprime, vai para a plotter de recorte, faz tipo um adesivinho, põe em qualquer tecido. Jeans, camiseta, algodão. É a máscara de transferência. Isso. Você põe ele lá em cima, vem com a prensa e ele vai transferir. O que vai acontecer? O vinil ele vai derreter e se fundir nos poros do algodão, do tecido. É onde tem aquelas estampas emborrachadas. Isso mesmo. Exatamente. Só que aí o que acontece? É um processo, cara, que você consegue fazer coisas incríveis. Lembra quando o pessoal do Martins foi lá na fase de imprimir, eles viu a complexidade dos materiais que dá para fazer? Você misturar um substrato com outro e gerar um resultado novo? Você consegue fazer isso. Então, feito na plotter de recorte também. Isso. Você consegue unir a sublimação com o transfer e criar um produto Aquelas impressoras que imprime direto na camisa hoje em dia. Que lá é o quê? Que lá é uma espécie de silk screen? Não, é plotter de impressão. Só que é impressão direta no tecido. Na verdade, ainda não emplacou.
Não? Nossa, eu já vi tantos vídeos. Não, meu ponto de vista Na feira tem bastante equipamento desse. Custo muito alto do processo. Ah, O pessoal entendi por que não emplacou. Faz Porque... muito malha. Entendi. Malha. Isso, Não faz muito mas na verdade, produto pronto. é tipo o que o Max falou ali, que ele da sacada que ele teve lá na Fácil a respeito de pegar o UV, passar a poliamida, lá o pozinho. Não, aí é a sublimação. Não, você falou, não, você fez também lá na Que a sublimação... um pozinho. Com poliamida? Então, é com a impressora sublimática. Isso. E transferiu. Então, é algo assim. Então, é um processo não tão rápido, porque quando a gente fala em larga escala, a gente fala de produção. Autoprodutividade. Isso. A não ser que a pessoa vai fazer assim, uma festa de aniversário, encomendar 15 camisetas, 10 camisetas. 200, 300, 500 camisetas, 3.000 camisetas, já não vai rolar tanto, porque leva muito tempo para entregar em Entendi. As máquinas que tem, se eu não me engano, as máquinas que tem hoje que faz a impressão direta no tecido, ou é para grande tiragem, ou para uma baixa tiragem que, tipo assim, para você fazer 100, 200, não teria um resultado tão bom. Entendi. Eu acredito que nós vamos nos surpreender esse ano, hein? Vai, já A tecnologia está avançando. Avançando muito, né, cara? Isso, justamente. Em 24 horas a tecnologia, assim... O que crescia... Vamos falar que eu lembro da década de 90. O que levava 5 anos para crescer em tecnologia, hoje cresce em um mês. Eu falo com propriedade. Tá evoluindo muito rápido. Tá evoluindo muito rápido. Não, eu lembro quando era moleque, você via na televisão, um exemplo aqui, nos Estados Unidos aqui já tá usando CD, não sei o quê. Pra chegar no Brasil, sei lá, era mais 3 anos pra chegar CD no Brasil. Então a tecnologia antigamente era bem morosa pra poder chegar no mundo inteiro. Hoje, cara, igual você falou, em um mês... Você já gravou CD? Já demais, que isso. Já fiz muito CDzinho. Só os originais. Só os originais. O Nero Burning fritava. Nossa, eu lembro que tinha gente que tinha baias só com gravador. Aquelas bolsas de CD aqui, ó. Como que chama aquela empresa de music lá, que gravava os DVD, lá, o CD? Ixi, agora de nome você não pegou. Alguma coisa music lá que ela sofria na mão dos piratas. Não, entendi. Isso é todas, né? Todas sofriam. Mas isso aí foi bom, porque teve que melhorar para crescer. Hoje em dia exatamente. Mudou muito, até no preço do produto mudou, né? Porque para evitar pirataria teve que mudar o preço do Ficou bem mais acessível, entendeu? Hoje em dia você adquire os assinaturas. Exatamente. Você pode ter variedades, não fica preso. E aí, em contrapartida, muita coisa que hoje em dia é chamada de vintage ou old school tá voltando, né? Só que com a cara de decorativo. Vinil, por exemplo, é um que tá voltando. Disco de vinil. Justamente. A questão é IA. Mudando um pouco o assunto aí. Que nem hoje, quem é Adobe, quem outra plataforma e ali, e aí pronto. Isso vai acabar. Eu acredito que esse tipo de serviço, essas plataformas, brevemente vão ser por assinatura. Assinaturas mesmo. Não, mas já é. Eu acho que a Adobe já é assinatura. Assinatura já é assinatura. Já. Sim. E o preço, ó, tem que diminuir a Adobe, ó. Ixi, já tá diminuindo. Não tem como. Não tem como os pequenos adquirirem uma licença. Antigamente, você lembra? Você comprava o CD por um preço, sei lá, de R$300 para poder ter todos os programas. Hoje não, você nem tem CD mais. Você só paga... R$300 aí é pirata, né? Não, cara. Porque a Adobe Core era uma mas é porque antigamente... 1.500, é porque antigamente não tinha tanto de programa, né? Era só, tipo, Photoshop, Illustrator... quando o Photoshop era separado, né? Faz sentido. É disso que eu tô falando. Agora, por exemplo, o pacote off sempre foi caro. Então, simples assim, você comprava o CD, pagava uma vez só, e aí, quando tinha atualização, você tinha que comprar de novo, né? Só que a atualização demorava a acontecer. Hoje em dia, não. Eu tô achando que você é lá da época do MS-DOS, né? Do Paint. Cara, eu sou mas ele não teve contato. Do Pentium 4. Eu nasci em 86. Você é da minha idade. Eu sou de 86. Pois é, eu sou de 86, mas computador pra mim... Eu sou de 85, você é o mais velho daqui. Computador só apareceu pra mim nos anos 2000. Mas ele tá mais velho, olha os cabelos dele ali, olha. A estrada de chão foi mais...
Isso é por causa daquela música lá, é o Cabeça Branca. Justamente. Mas Excesso de aqui, grana. mas aqui é falta de melanina. É o vulgo O vitiligo. povo acha que o dinheiro tá no ouro, né? Tá não, tá na cabeça branca. Justamente. Vamos dar Mas é grana. isso, cara. Eu sou da velha guarda também. O computador pra mim mesmo só veio em 2000. Não era tão acessível, né? Vamos falar assim. Não era. Por isso que demorou. Entendeu? Demorou. Mas até então eu tava brincando o quê? Com fita cassete. Mano, hoje em Depois dia veio um o celular CDzinho. desse aqui, cara, equivale a muitos computadores da época que a gente trabalhava, que a gente ensinava Tem a gente trabalhar que com hoje em dia fora. trabalha com um celular desse, cara. É. Pessoal, aqui, ó, vocês que estão iniciando a área de comunicação visual, quero até dar um mexão aqui, ó. Você com celular, boa vontade, para poder querer aprender, né? Pode até entrar em contato com a Ubercap, que eu vou te explicar. Simplesmente você ter um celular, querer aprender a divulgar para você revender os produtos da Ubercap, você pode entrar em contato com a Ubercap, que eu tenho algo para te ensinar você a ganhar dinheiro. Ó, print on demand, ó. Isso aí é fato. Ah, eu ganho só um salário mínimo. Para com isso. Vem ganhar 5 mil, 8 mil, 10 mil reais só revendendo os produtos da Ubercap. Isso é fato. Entendeu? Bacana, isso aí. Então, com um celular. Antes era um computador. Você tem um celular, pode ser Android, iOS, o que for. Dá para ganhar dinheiro. Dá. Entende? Hoje não ganha dinheiro quem não tem informação. Isso aí. Entendeu? Não, quem não tem informação no mundo de hoje é quem não quer. Mas o seguinte, É quem não o quer. diferencial hoje vai diferenciar no mercado é quem tem a informação. Qual que é a informação? É resolvendo o problema dos outros. E o seguinte, nada é de graça, viu? Sem semente você não tem uma árvore para você colher os frutos. Hoje em dia Entendeu? tem que... A mineração não é mais de ouro, é de informação. Justamente. Tem tanta informação e tanto lixo também que o que você tem que Justamente. fazer é minerar a informação. Minerar. Tirar o lixo. Tira o lixo da sua cabeça. Isso aí, gostei. Porque é muita informação, é muito conteúdo, muito conteúdo. Você abre ali conteúdo. Raramente vai aparecer algo ali que vai te enriquecer. Mano, porque... Agora uma briga com o YouTube. Mano, que é isso? Bailarina caputina. De onde vocês tiram os trem desse, Que mano? isso? Eu não tô sabendo Ah, disso, não. Esse aí é um lixo. Eu não Então, tô sabendo. cara, ó, eu não tô como que um sabendo disso, algoritmo entrega conteúdo sem valor? Por que o algoritmo analisa isso? Porque o celular tá na mão da maioria de crianças. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que o algoritmo tinha que mudar, isso é fácil. Para os caras que estão lá no alto, lá, isso aqui que eu tô falando é fichinha para eles. Simplesmente travar esses conteúdos sem... Aliás, essas divulgações sem conteúdo. Justamente. Eu acho que deveria sim ter um sistema de bloqueio aí, porque nós estamos vivendo uma geração que o povo... Não, ainda mais... O povo cara, tá bloqueando. ainda mais o YouTube, cara. O YouTube é uma plataforma de muito valor. Justamente. Hoje em dia, se você pesquisa qualquer solução no Google, tem um Manda vídeo pro ensinando. YouTube. Tem um vídeo ensinando, então, tipo assim, aí beleza. Você não tem uma plataforma segura para você pôr na mão do seu filho para poder brincar com o celular. Ah, tem o YouTube Kids. Meu amigo, vai lá, tem besteira também. Justamente. Então, tipo assim, eu acho que o YouTube vai despontar como um dos melhores aplicativos a partir do momento que ele resgatar a essência dele. Entregar conteúdo de valor. De valor. Que nem hoje eu tava procurando ali como o CRM que eu tô implementando e dicas para como implementar esse CRM. Isso, YouTube. Aí sim tem E que... qual que você tá No pesquisando? como. Combo? Como. É K-O-M-M-O. Como. Ah, Eu tô implementando esse CRM lá no Ubercap. Então, é onde eu busco, né? Tem o YouTube, não que é bom para assistir um stream, um vídeo, beleza. sim, mas é bacana. conteúdo. Tem valor né? no stream. Vão colocar aí um vídeo explicativo, ensinando a produzir, que nem o Giovanni faz muito, né? Fazer os vídeos ensinando a trocar os dampers, queimar a cabeça de pressão. Mas ele sempre falou, galera, ó, se vocês não sabem mexer, não mexe não. Então, se vocês não têm conhecimento, Quem não tem as eu tô manhas... ensinando aqui, mais conta e risco.
É isso Quem aí. tem as manhas não entra, não. Mas eu aprendi, ó. Já não vou queimar mais cabeça de impressão. Certinho. Bom, esse papo foi top. Eu sei que Top. tem muito Que mais isso. conteúdo aí Não, pela isso frente. aqui foi simplesmente aí Só a ponta uns do iceberg. 10%. Quem sabe surgindo uma oportunidade, a Inspira Print convida novamente ao Ubercap para poder estar aqui nessa mesa de prestígio aqui, ó. Vamos sim. Aí você traz a esposa também justamente. para poder já dar os puxão. Ó, eu brinquei Pra contar a aquela versão hora, dela. Tá? Eu brinquei aquela hora, mas a gente sabe que a esposa é o alicerce Sim, com certeza. da Mano, casa. eu vou falar uma coisa para você aqui. Lembra quando eu comecei a fabricar os tapetes personalizados? Tem uma história assim, bem rápida que ficou para trás. Eu comprei um caminhão, aqueles HR, aqueles caminhãozinhos, Aham. e eu coloquei um compressor. Olha só pra você, que loucura. Quando o cara quer, ele faz, né? Comprei um compressor, comprei um gerador de energia. Tudo um inversor de eletricidade de 12 para 110 para ligar o PC. E e coloquei os rolos de capacha assim, ó. Saía no litoral. Eu conheço todo o litoral de São Paulo, Rio e quase todo o litoral do Espírito Santo. Trabalhando dentro de um caminhão, fazendo tapete personalizado. Você acredita, mano? Cara, que massa isso aí, ó. E ali eu vendia e já fabricava e entregava. Não precisava de Olha voltar aí. na minha cidade. Era um nômade empreendedor. Justamente. Mano, foi um momento top. Eu conheci muita cidade. Eu tenho É o Capacho Móvel. Capacho Móvel. Rapaz, vou lançar uma franquia. Falei pra você. Deixa pro Shark Tank. Shark aí, Tank, ó. ó. Shark Tank, é isso aí, ó. Eita, corre, vai lá já patentia. É, Eu quero minha porcentagem, eu dei o nome. eu não tô com tempo pra fazer isso, não. Meu Deus. Não é muita informação. Falando assim é fácil. Tá, Mas é muita informação pra chegar Exatamente, naquele resultado. exatamente. Rapaz, eu sou muito curioso. Eu já fiz muita coisa que deu certo, mas muitas deu errado também. viu? Mas é acontece. assim que aprende, né, É cara? assim que- É igual eu falei aqui mais cedo, aquilo que não te mata te fortalece. Justamente. Bom, Mas é isso aí. agradecer a sua presença. Eu sei quanto que é corrida a agenda, o dia a dia, a gente conseguir bater esse bate-papo, a esposa ter liberado. Eu sei que Não é é fácil, complicado. E é uma honra te receber. E se tiver a oportunidade de te convidar de novo, depois para um próximo podcast novamente. Quero parabenizar, né, o Max, o Rei, na Spirit Print. Por quê? Nós do ramo da comunicação visual temos que aprender a lidar com o mercado, fazer um produto de qualidade, entregar aquilo que os nossos clientes merecem. Não é simplesmente vender produto. Não, ali você vende o sonho, né? Quem está empreendendo também na parte do comércio, comerciante, das empresas, indústria, quando ela fala da sua marca, é algo que mexe com o sentimento. Existe uma história por dentro da comunicação, o porquê que a pessoa está investindo em uma fachada, o porquê que a pessoa está investindo num tapete personalizado, o porquê que a pessoa está investindo no Indie Banner. É algo muito precioso pro empresário. Por isso que nós precisamos valorizar o trabalho de comunicação visual. Não fazer de qualquer forma. Se você não sabe fazer, procura uma mão de obra especializada que consegue fazer. Até tem um grupo do WhatsApp lá, né, da Spirit Print, Tem um grupo. no qual ali a gente troca ideia. Eu não Figurinha. consigo fazer isso. Vai lá, procura saber quem consegue fazer, terceiriza, ganha dinheiro da forma terceirizada, que é uma ótima opção para você ganhar dinheiro. Sim. Ninguém vai saber tudo, não vai. Então, eu quero deixar essa mensagem aí para vocês, profissionais da comunicação visual, a respeito disso. Façam um negócio com cuidado, com carinho, com amor, porque ali está o sonho de um ser humano. Não faça de qualquer jeito, entende? Dedique com o coração, coloque em prática tudo aquilo que ele te pôs, adquira um design gráfico que saiba fazer aquilo acontecer, e um profissional que
tira do projeto e coloca em prática. Então, vamos fazer as coisas... Para de trabalhar barato. Faz um negócio que ganhe dinheiro com qualidade. É isso aí, maravilha. Deixa seu contato pro pessoal te achar, as redes sociais, onde você fica, o pessoal ir lá tomar um café, conhecer e comprar. Justamente, nós estamos hoje localizados na cidade de Uberlândia, no bairro Segismundo Pereira, na Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, 2487. O nosso Instagram é ubercap.comunicacãovisual e nosso WhatsApp é 34 99929 5815. Massa. E todas as informações, o contato, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Para vocês entrarem em contato com o William e fechar negócio e ganhar dinheiro. Justamente. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Oportunidade, tá? Tem pessoa que tá falando de crise. Tira essa palavra do seu vocabulário. Não existe crise. Existe falta de oportunidade. E vocês têm muita oportunidade nesse mercado. Só dá uma pesquisadinha. É isso aí, valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.